Primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre se existe dúvida no gol, se o Elton Leite tem condições de voltar, ou se o Saulo aí deve fazer a estreia pelo profissional. Já tem isso decidido na sua cabeça depois de hoje? Já tem. Quem joga é o Saulo. Nós temos uma situação que você só pode inscrever 3 goleiros no Campeonato Carioca. E até é uma coisa para a gente pensar. Nós temos o Jefferson, que está voltando de lesão, a gente tem o Gatito, a gente tem o Elton. Seriam os 3. O Gatito foi para a seleção. Se o Jefferson estivesse na seleção e o Elton tivesse machucado, como é que ia fazer? A gente ia ficar sem goleiro? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque você tem limite por posição. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E o que acontece? O Elton não está 100%, mas ele vai para o banco? Vai para o banco, porque numa necessidade ele pode jogar. Mas por que ele não inicia se ele está indo para o banco? Porque ele não está 100%. Ficou claro? Ninguém tem dúvida disso, né? Então, a gente tem toda a confiança no Saulo, né? Está muito tempo sem jogar. E nós fizemos jogos amistosos para ele jogar, ele jogou, tem a nossa confiança. Então, o único jogador que vocês sabem que vai iniciar a partida é o Saulo. Tá? E está explicado o motivo, porque o Elton está no banco. Só no caso de uma necessidade, ele tem algumas restrições ainda, mas no caso de uma necessidade, a gente não vê problema. Mas não vale a pena correr o risco já de início. Ô, Jair, bom dia. No último jogo você poupou o Pimpão, né, que estava com desgaste muscular. A gente sabe que a temporada é desgastante, o calendário judia dos jogadores. Para esse jogo, dentro dessa política de não perder ninguém para o resto, você poupa alguém que vinha jogando? Pode ser, mas aí entra a situação de dar o time, né? Mas pode ser. A gente vai estudar e quem tiver 100% vai jogar. Quem tiver com algum incômodo, a gente sempre preserva o atleta, né? O atleta tem que ser preservado para o longo da temporada. Ô Jair, a gente vai para a terceira rodada, metade da Taça Rio. O Botafogo ainda precisa de uma certa pontuação para, independente de chegar ao título da Taça Rio ou não, vale a pontuação para chegar à semifinal, né? É um clássico com uma cara de final, dá para você projetar dessa forma? Não, porque ainda tem muitos jogos e todos os jogos são como se fosse uma final, porque não adianta você ganhar um clássico e perder para o Madureira, como nós perdemos, empatar com o Nova Iguaçu. A competição é muito difícil. A gente respeita todos os times como se fosse um clássico, como se fosse uma pré-Libertadores, é o jogo da nossa vida. É isso que eu tento passar para os meus atletas. Então, ainda não é a final, não, porque ainda tem bastante coisa para rolar. Muita coisa pode acontecer. Você vai enfrentar o Abel pela primeira vez, né? O que dá para falar um pouco Como é que é? Vai enfrentar o Abel pela primeira vez. Que dá para falar desse treinador que tem, obviamente, mais experiência que você, já ganhou o título do primeiro turno. Você também está à procura da primeira vitória em um clássico atuando aqui no Newton Santos, né? Não deu contra o Vasco, né? É verdade. Não, o Abel é um profissional que eu admiro, sempre admirei e vou continuar admirando. Então vai ser legal você fazer um jogo com um professor que tem tanta história, tantos títulos. Né? Então é legal, né? A gente cresce também nessa situação. Ano passado eu fiz contra o Levi, né? E foi bacana, porque é um cara que tem uma história linda no futebol. E é legal. E vai ser a primeira vez que eu vou estar frente a frente com ele, um cara que eu sempre admirei, e vou lá dar um abraço e desejar boa sorte depois do nosso jogo só. Bom dia ainda, né? Bom dia. Sobre só uma pauta especial que a gente está fazendo sobre os jogadores brasileiros que retornaram do futebol chinês. A gente tem o exemplo aqui no Botafogo do Montijo, no Vasco, o Luiz Fabiano, o Wagner. Queria saber a sua opinião sobre os brasileiros que atuam lá. Se esse é um campeonato que muitas vezes é prejudicial à forma física e até mesmo à forma técnica dos jogadores que retornam aqui, que a gente vê que nesse início não são tanto quanto a gente espera, assim, o rendimento deles. Sem hipocrisia, sim. A gente sabe que os atletas vão para a China em busca de uma situação financeira, né? Mas faz parte. E isso requer um tempo para eles adquirirem a melhor forma física e técnica.
Mas é um preço. Eu tenho certeza que todos os atletas que aqui estão receberam uma boa proposta para ir para a China vão. A gente tem jogadores da seleção, titulares da seleção com o Tite, que estão jogando na China. Então faz parte. Requer um tempo maior para readaptação ao futebol brasileiro, mas que é prejudicial tecnicamente, fisicamente. Falar que não é mentira, né? Porque a gente vê a intensidade dos nossos jogos, a gente vê a intensidade dos jogos que são feitos lá e que os jogadores sofrem quando voltam. Se fosse assim, se não fosse dessa maneira, a gente ia ver essa readaptação mais rápida, coisa que não vem acontecendo com todos que voltam de lá. Oi, Jair. Bom dia para Bom você, dia. Laura, do Esporte Interativo. Tudo bem? Eu queria saber mais sobre o Sassá. Essa semana ele deu a coletiva de imprensa, ele disse que ele reconheceu que ele estava sendo muito burro, que ele quer brigar pela titularidade, quer voltar a ser o camisa 9. Pode ser uma surpresa aí, ele como titular agora? Primeiro, eu acho que a maior virtude de um ser humano é reconhecer o erro. Porque quando a gente não reconhece o nosso erro, a gente não melhora nunca. Porque está todo mundo falando que você está errado e você acha que não. Então, eu fico muito feliz pelo Sassá ter reconhecido. Vocês sabem que eu estou aqui 2 vezes por semana e nunca falei nada do Sassá. Eu não falo nada sobre os meus atletas. E ele agora veio ao público e reconheceu o erro. Eu fico feliz, porque é o primeiro passo para melhorar. É a gente reconhecer os nossos erros. E, então, eu fico feliz pelo Sassá, um garoto que eu gosto muito. Né? A gente está juntos há muitos anos. Eu fui treinador dele ainda no Sub-20. Já contei essa história várias vezes aqui para vocês. Então, eu fico feliz com a recuperação do atleta, dele estar podendo voltar a fazer o que ele mais ama, que é jogar o futebol. E sobre ele iniciar, ele tem chance como os demais. Tem chance, tem chance. Bom dia, Jair. Tudo bem? Bom dia. Situação sobre alguns jogadores ali na posição de volante. O Matheus Fernandes, a gente viu em campo ali, ele já está liberado para jogar. Eu queria que você falasse também sobre o Lindoso e o Dudu, que foram jogadores importantes no ano passado e esse ano não vem atuando. Assim. Tá, não. O Leandrinho eu nem vi. O Matheus e o Leandro ainda estão na parte da transição, ainda não tem condições de jogo. E a situação do Dudu e do Lindoso é porque nós jogamos em outro sistema. Nós mudamos totalmente o sistema do ano passado, é um novo momento, é um novo elenco. E eu, como eu falei para vocês o ano passado, eu não posso mudar esse ano. Eu vou montar o meu sistema. Eu não tenho sistema predileto, eu tenho aquele jogador que está no melhor momento. Então, eu monto o meu sistema de acordo com aqueles jogadores que estão no melhor momento. Então, eu vejo jogadores hoje na frente dos dois e numa situação mais ofensiva. Eu não vou falar o sistema porque o Felipe ainda não conseguiu identificar, ele está com dúvida. E a gente tem algumas variações de sistemas, mas a gente está jogando só com 2 volantes, isso que eu posso falar. Então, quando você joga, você perde um. Então, aí diminui as chances dos nossos volantes estarem jogando, porque a gente jogava com 3 ano passado, e esse ano a gente está jogando só com 2. Então, por isso, mas a gente tem total confiança nos 2, foram muito importantes e continuam sendo, conto com os 2, o campeonato é longo. Não que eu não possa voltar a jogar com 3 volantes, a gente já jogou alguns jogos fora até com 3 volantes, numa situação da gente segurar um pouco mais, mas eles que vão se escalar. Se eles estiverem num bom momento, melhor do que os nossos meias, ou meias atacantes, ou atacantes, a gente volta a jogar com 3 volantes. Depende da ocasião, depende da necessidade, depende do adversário, tudo dentro de uma estratégia de jogo a jogo que a gente faz aqui. Jair, bom dia. Até aproveitando esse gancho em relação a essa mudança de sistema, Botafogo mais para frente, a gente vê Camilo Montilho. E queria saber de você o que você acha que ainda pode render, o que está faltando, se está agradando, ou se essa questão mesmo requer mais tempo do que esperado, porque o torcedor fica ansioso. Quando anunciou no papel, muitos já montaram sua própria escalação e tal, mas acho que ainda fica aquele gostinho de que não, acho que ainda pode render mais, ainda pode mostrar mais, pelo que a gente já viu o Camilo render e pelo próprio Montilho também em outros clubes. Sabe o que está faltando? Para vocês pararem de fazer essa pergunta? O gol. Quando um dos 2 fizerem o gol, se o Martinho não tivesse pego aquela bola do Montijo, ele estava em todas as capas aí de jornais, o Montijo acaba com o jogo. Estou mentindo, gente? Está todo mundo rindo, né? Então, essa é a verdade do futebol, é o grande momento, é o gol. Mas os jogadores podem ser importantes para a equipe, não só fazendo gols.
né? Eu sempre falo isso do camisa 9 também, quando faz o jogo de pivô, quando faz a parede, né? É muito importante. Lógico que a primeira função, como goleiro, é defender, o atacante tem que fazer o gol, mas ele pode ser importante também. E eles vão, depois que começar a bola entrar de um, de outro, vai ser uma disputa boa. E aí vai falar que é uma das melhores duplas aí do Brasil. Falta só o gol, vai sair. Está na portinha. Acho que já... Não, ainda é bom dia ainda. Bom dia. Nós já vamos para o terceiro clássico esse ano, com uma derrota e um empate. De alguma maneira, o clássico é sempre um jogo à parte, os torcedores estão sempre esperando por isso. Isso te incomoda? Você se sente pressionado a vencer esses jogos? Você acabou de falar que precisa vencer outros jogos para que o Botafogo chegue à semifinal e à final. Vencer o Fluminense nesse momento é uma pressão para você? O treinador, no momento que ele decide ser treinador, ele está pressionado. Eu me sinto pressionado antes de ser treinador, que eu já imaginava a pressão. Estou pressionado sempre. O treinador vai estar pressionado sempre, né? E vencer é sempre bom. Independe da ocasião, independe do adversário. Na clássico, eu acho que se a gente tivesse ganho todos os clássicos e não tivesse ganho a pré-Libertadores, eu ia estar pressionado porque eu não estava na Libertadores. A gente quer ganhar tudo, né? Mas tem os adversários que também querem ganhar. Então é difícil você conseguir vencer tudo. Mas a gente luta e trabalha para vencer todos os jogos, não só os clássicos, não só contra os times de menor investimento, contra os grandes clubes, os clubes tantas vezes campeões da Libertadores, como nós vencemos. A gente quer sempre vencer. Jair, queria que você falasse duas questões, assim, talvez por conta de calendário, talvez pela quantidade de jogos, talvez pela maratona. Esse clássico de amanhã não tem tanto apelo como já teve em outras ocasiões e outros clássicos também. Queria que você falasse de que maneira que o clássico, com toda a história que ele tem, amanhã ele é mais importante para quê? Psicologicamente, para a moral, não perder, tem que vencer, isso considerando os dois lados. Aí sim. E também queria que você falasse do João Paulo, que foi um cara que foi contratado, todo mundo falava muito bem dele, começou a titular com você, aí ele se lesionou, e foi um investimento do clube. Queria que você falasse do que você espera do João daqui para frente. Boa. A diferença a pergunta foi boa, porque o clássico, diferente dos outros jogos, é um friozinho na barriga a mais. Lógico, é um clássico. A gente sabe que as coisas que acontecem no clássico ficam marcadas durante anos. Aí é diferente. A gente sabe que é diferente por ser um clássico, mas a importância de ganhar é a mesma dos outros jogos, né? E o João, ele realmente começou muito bem, começou a titular, e aquele famoso ditado, né? Você dá uma chance para outro jogador. No caso, o jogador que entrou foi muito bem e está muito bem e ganhou a posição. Então agora ele tem que matar o leão dele, um leão por dia, para ele buscar a posição de novo, né? É assim. E sobre o investimento, acho que bem feito, um jogador bom, vai nos ajudar. O campeonato é muito, muito longo, né? O ano, né? A gente tem muitos jogos, a gente não pode ter só 11 jogadores, né? E quando machuca, quando tem suspensão, enfim, a força do grupo sempre para você conquistar os seus objetivos. Então, o João, a gente tem total confiança, e ele entrou um pouquinho no último clássico, de repente pode entrar mais, de repente pode sair jogando. Entendeu? Então é assim, cara. Eles têm que estar lutando, trabalhando, porque a oportunidade aparece e tem que estar pronto. Tudo bem, Jair? Tudo bem? Sem dúvida alguma, virou um grande problema, né? A lateral direita. É claro que tem o Marcinho, né? Você tem toda a confiança, com certeza, nele também, mas pelas lesões que o Botafogo teve recente, né? Jonas, muito tempo fora, o Emerson, que vinha sendo improvisado. Existe algum pedido especial agora para você, até para a sequência do ano, de contratar um lateral direito, ou você pensa que isso realmente é só um momento, isso vai passar, e daqui a pouco tem o Luiz Ricardo de volta, o Jonas, mas existe esse pedido seu? Olha, eu vou falar a verdade, você sabe que o treinador, se deixar, ele quer contratar sempre, mas tem uma realidade do clube financeira que eu não posso passar por cima, né? A gente vai até a página 2, então eu estou com o clube, a gente sabe que da nossa dificuldade financeira, lembrando que a nossa diretoria pegou um clube afundado em dívidas e hoje a gente está com os compromissos todos pagos. Então, seria importante.
mas como a gente não consegue, né, nessa questão financeira, a gente tem que usar, né, o que nós temos, e nós confiamos mesmo. Também tem a situação da recuperação do Luiz, que está encaminhando bem, que era o titular da posição, né, que acabou jogando muito pouco desde que eu assumi. Logo ele se lesionou e a gente ficou muito preocupado, que ele era o maior jogador com número de assistência, e a gente conseguiu, né, classificar para a Libertadores mesmo assim. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, usando a base, olhando para a base. O ruim também é que você não pode inscrever mais jogadores no Carioca, não pode usar, né? Tem um jogador nos juniores que eu gosto bastante, o Fernando, que a gente está sempre olhando, mas não pode. Então, para frente, vamos ver. A gente tem que se reinventar, né? Esse é o futebol. Já especificamente sobre o goleiro, né, o Saulo, para amanhã, você teve uma conversa, sem dúvida, especial com ele, imagino, né, ou pelo menos vai ter. Você já teve, até queria saber disso, né? E o que você pôde conversar com ele? O que vale num momento como esse realmente? A gente sabe que ele é jovem, primeira oportunidade em um clássico, aí tem toda aquela questão, vai sentir, não vai sentir, por ser um clássico, já no primeiro jogo, né, oficial. O que você sentiu nesse papo com ele? O que vale mais nesse momento é realmente psicológico, a cabeça? Dois, né? Dois. Mas também é confiança, né? A gente tem que passar confiança, o grupo passar confiança. E desde que ele soube que ia jogar, ele cresceu nos treinos, né? Ficou melhor ainda. Então, hoje até, o treino que a gente pediu para vocês não espiarem, ele foi muito bem, chamando até a atenção dos jogadores, assim. Então, é bom, confiante. De repente, estava precisando da oportunidade, a oportunidade chegou. E é assim, cara, a vida são feitas de oportunidades, nós temos que estar prontos. Eu uso o meu exemplo, né, para isso. Então, você achar que você nunca vai ter oportunidade, não vai chegar nunca, deixar para se preparar o dia que chegar, você vai se dar mal. Mas não é o caso do Saulo. É um cara que treina bastante, um garoto sério, profissional. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo para ele vai fazer um grande jogo. E a gente vai, como a gente fala na gíria do futebol, ganhar mais um jogador. Jair, a gente está fechando a matéria sobre a Lei Caio Júnior. Você, no último domingo, falou um pouco sobre essa lei. Só que eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa importância da regulamentação da profissão de treinador, que hoje ainda a CBF não reconhece. É importantíssimo porque, como eu falei, vocês, todos os profissionais, têm os seus direitos e os treinadores não têm. Tudo bem, em alguns clubes, a gente tem contrato, a gente tem uma situação melhor, mas a grande maioria não tem. Você vai trabalhar em clubes, né, no Nordeste ou até no Rio, aqui, que você vai de boca, não tem contrato, você não tem uma situação. Qualquer um nessa sala hoje, amanhã, pode virar treinador. A gente não tem um curso específico, vocês estudaram, eu fiz educação física, mas treinador não. Da noite para o dia, qualquer um pode virar treinador, sabe? Você não tem uma regulamentação. Então, a gente vai reivindicar os nossos direitos. A classe está mais unida, isso é muito legal. Eu vejo treinadores mais experientes falando que isso nunca aconteceu. Nós temos um grupo de WhatsApp hoje de todos os treinadores, a gente troca bastante, né? A gente já tem essa lei, acho que desde 2014, a gente está tentando, e eu acho que vai sair. Eu acho que a gente está no caminho certo agora, né? Um grande passo foi a nossa união, e eu acho que isso só tem a melhorar para todos.